programa Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação, professor Enio Spaniel e professora Samantha Buglioni. Atenção para as manchetes do programa de hoje. Implicações do novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. Professor de Sociologia da UFSC participa do nosso programa de hoje. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Nas Entrelinhas, programa do DAP, Departamento de Administração Pública da ESAG, UDESC. Tudo bem, Samantha? Tudo. O semestre já começou, a todo vapor, 2014. Vamos em frente. Vamos. Então, muitas novidades, né? Vai ser um semestre, digamos, com muito movimento, eleições à vista, novas discussões, demandas, ideias. E agora aqui vamos fazer uma discussão também sobre algumas inovações, né? O marco regulatório das organizações da sociedade civil. Pois é uma questão jurídica onde você está extremamente familiarizada, mais familiarizada do que eu, digamos assim. Olha, bom, eu trabalhei 10 anos no terceiro setor, né, e uma queixa constante das organizações é que não havia um tratamento jurídico específico. Isso trazia alguns transtornos do ponto de vista de incidência de leis trabalhistas, de tributação, uma série de implicações, porque não são empresa, né, são umas associações com outro caráter. Então, nesse sentido, esse marco, professor, ele traz novidades. Como é que está? Como é que é a sua avaliação? Deixa eu inicialmente, então, dizer quem é o professor que está aqui presente. É o professor Heriberto José Meurer, ele é sociólogo, professor da UFSC, e ele é presidente do Centro Cultural Escrava Anastácia. Perfeito. Tudo bem, Tudo professor? Certo. Tudo bem. Uhum. Então, e a questão? Prazer. Obrigado pelo convite. Estamos aí para conversar um pouco sobre a sociedade civil. Então, nos conte, professor. Talvez seja a minha ansiedade, né? Anos trabalhando com isso, quero saber a solução. Traz novidade o marco? Traz algumas Ele novidades. Atende essas sim. demandas? Fala um pouco para nós. Em primeiro lugar, como acabaste de falar, né, Samantha, é uma reivindicação já muito antiga das organizações da sociedade civil. Há 20 anos, mais ou menos, que as organizações vêm pleiteando um marco regulatório, algo que realmente especifique o funcionamento da relação entre as organizações e o Estado. Essa batalha vem de longo tempo. Em 2003 aconteceu uma CPI envolvendo as ONGs, né, as organizações não governamentais, em que realmente foram apontados alguns problemas, né, sem dúvida nenhuma. Que tipo de problema, professor? Algum desvio de recurso por parte de algumas organizações, usufrutos familiares por parte de algumas pessoas que participavam de algumas organizações. Então, realmente, existiam problemas em algumas organizações. Mas, no final das contas, o que a gente sentiu, quem participa de organizações da sociedade civil, é que todas foram penalizadas. Todas foram incriminadas, todas passaram a ser consideradas no mesmo, né, colocadas no mesmo rol, na mesma situação. E daí a pressão ficou muito mais forte. Nós precisamos que se estabeleçam critérios de relações entre as organizações da sociedade civil e o Estado, nas suas diversas esferas. Estava demasiadamente solto. Então, a partir de 2013, a pressão passou a ser muito mais forte, né, das entidades. No ano passado, em 2013, a BONG, né, uma entidade nacional que reúne várias entidades da sociedade civil, fez no final do ano passado um documento público reivindicando esse novo marco regulatório. Realmente parece que acabou surtindo efeito. O marco passou a ser discutido no começo do ano. Em final de maio, a presidente Dilma apresentou numa arena em que participavam várias organizações da sociedade civil. Foi remetido para o Senado, Congresso Nacional, foi aprovada no começo do mês de julho. Acho que, se não me engano, no dia 2 de julho foi aprovado na Câmara dos Deputados e foi remetida para a sanção presidencial, que foi realmente sancionada agora no dia 31 de julho. Foi finalmente sancionada essa nova lei, o marco regulatório das organizações da sociedade civil.
novo marco, né, que esperamos que realmente estabeleçam melhores relações entre as organizações e o Estado, nas suas 3 esferas. Nesse trabalho, nesse marco, está fortemente impregnada a ideia do trabalho em rede. Sim. Uhum. E a pergunta é, de que forma, ou qual é a importância desta atividade estruturada em rede para essas organizações da sociedade civil? Em primeiro lugar, as redes, elas acontecem entre as diversas organizações, faz parte da nossa preocupação, inclusive, especialmente no Centro Cultural Escrava Anastácia, sempre manter uma forte relação com outras entidades, com diversas entidades, ou seja, nós sempre nos preocupamos com o estabelecimento de redes. Hoje nós fazemos parte de uma rede um pouco mais ampla, que é chamado Instituto Padre Wilson Grou, né, que de certa forma abrange várias outras organizações que atuam na área de direitos humanos e atuam também na área de assistência social. Então, há um funcionamento em rede entre as diversas entidades, mas também existe um trabalho em rede com empresas privadas e também com o setor público. Para nós é fundamental, né, a possibilidade das entidades da sociedade civil funcionarem depende em grande parte dos nossos, né, dessa rede, do estabelecimento de parceria com o setor público. Como é que fica hoje os financiamentos para as organizações da sociedade civil, essas organizações? Esse marco, ele vai estar incidindo a todas as organizações ou só aquelas que têm dinheiro público? Não, o marco regulatório vai estabelecer o processo de parceria com as organizações da sociedade civil, existentes ou a que vieres formar. Mas é da relação com o Estado. Com a relação com o Então, Estado. aquelas organizações que não têm dinheiro público... Não tem nenhuma... Não estabelece o marco regulatório, não as envolve. Então, tem algumas organizações que não dependem de recurso público. E essas não estão incluídas neste marco regulatório. O marco regulatório é apenas para regular a relação entre o poder público, municipal, estadual, federal e as entidades do terceiro setor, as entidades da sociedade civil. Ele traz critérios para financiamento? Uhum. O senhor poderia nos falar? Sim, alguns deles, assim, os que mais... Sim. Acima de tudo, são critérios que estão colocados com mais clareza agora, que eram colocados de uma forma muito genérica e dependia de cada setor, de cada órgão público. Agora não, agora os critérios estão definidos com bastante clareza. Alguns dos critérios, né, que eu poderia mencionar. Em primeiro lugar, uma entidade precisa ter 3 anos de existência no mínimo. Ela não pode ser criada agora e, a partir desse momento, ter uma parceria com algum órgão público. Em segundo lugar, essa entidade precisa demonstrar que ela tem capacidade técnica para atuar naquela área em que ela se propõe, né? Seja com crianças, seja com adolescentes, seja com idosos, seja com deficientes né, físicos, seja lá o que for. Essa entidade tem que demonstrar que tem essa capacidade. Em terceiro lugar, ela tem que demonstrar idoneidade. Vai existir agora uma espécie de ficha limpa para as entidades da sociedade civil. A entidade precisa demonstrar que aplica corretamente os recursos, tem aplicado corretamente os recursos, e também as pessoas que participam dessa entidade, né, que são responsáveis por essa entidade, também tem que demonstrar essa sua ficha limpa, tem que mostrar idoneidade. Então, isso passa a ser algum dos critérios, talvez dos mais importantes para o funcionamento dessa relação. Agora, além disso, está estabelecido que para acontecer uma parceria, a entidade precisa apresentar um plano bem elaborado, né, com suas propostas de funcionamento, despesas, né, recursos que precisa para realizar essa atividade. Ela também vai ter que prestar contas com certa assiduidade. Anteriormente, a prestação de conta acontecia no final, quando terminava o projeto. Agora não, ela vai ter que ser apresentada com certa assiduidade. Ela vai ser apresentada com transparência. Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode
verificar a respeito dos recursos, onde esses recursos estão sendo aplicados, e também ela vai passar por a auditoria, dependendo do valor, né, dependendo do valor que está sendo empenhado, que o Estado está oferecendo, vai ser realizado auditoria nessa entidade. Okay. Então, quer dizer, então não deixa de ficar solto. Uhum. Um dos desafios sempre foi a remuneração dos membros dessas organizações. O Marco fala sobre isso, coordenação, direção, sim, execução, sim. As pessoas vão poder ser remuneradas? As pessoas vão ser remuneradas, as pessoas que participam, porque, embora várias entidades, né, as pessoas trabalham como voluntários, mas um trabalho no setor da sociedade civil não funciona só com o trabalho voluntário. A necessidade de ter pessoas que se dediquem, né, ter uma dedicação profissional, né? Realmente para o bom desempenho do trabalho. E a necessidade de bons profissionais, a necessidade de pessoas capacitadas para desempenhar esse serviço. E isso, né, isso será possível, né, pagar, né, a essas pessoas que executam este valor de mercado. Valor de mercado, chamei de mercado. Há um limite que está estabelecido na lei também, no novo marco regulatório, que define que ninguém pode receber mais de 70% do máximo do salário de um funcionário público, né, federal. Às vezes, professor Heriberto, ouvindo assim, às vezes soa como se as organizações da sociedade civil substituíssem aquilo que deveria ser feito pelo Estado, executando o serviço do Estado. Estou certo ou estou errado? Em parte, em termos. Essa é uma longa discussão. É uma longa discussão que nós realizamos também, né, na nossa entidade, nós realizamos com certa frequência em algumas ocasiões. Eu te diria o seguinte, acho que tem dois aspectos. Em primeiro lugar, acho que as entidades atuam numa determinada área que o Estado poderia estar atuando, mas não está realizando aquela tarefa. Às vezes porque é um problema muito novo, um fato novo que realmente aparece e que precisa haver uma ação imediata. E como a máquina burocrática é muito lenta, muito vagarosa, vai levar muito tempo até ela estar em condições de prestar, se acontecer, né, interesse dos gestores públicos em atuar naquela área. Então, há uma demora bastante grande. Esse tremendo dinossauro, ele caminha bastante devagar e não atende às necessidades. Então, nesse sentido, as entidades da sociedade civil realmente tem mais agilidade e consegue atuar nesse setor. Eu diria que há um outro aspecto a considerar. Tem determinadas áreas, determinados setores que o setor público não deveria realmente atuar. Deveria deixar a cargo de entidades da sociedade civil. Por exemplo? Atendimento de crianças, crianças e adolescentes. A questão da proteção de testemunhas, que é um fator extremamente importante que não pode ficar a cargo simplesmente do setor público. Então, há determinadas áreas que é importante que elas fiquem aos cuidados de entidades da sociedade civil, que a sociedade civil se organize para atuar nesse setor. E nós poderíamos dizer, além disso, o seguinte, né, que é fundamental que o cidadão também participe na resolução de determinados problemas que acontecem na sociedade, que aparecem na sociedade. A participação democrática não é uma participação que deve acontecer apenas no processo eleitoral, mas é uma participação que deve acontecer a todo momento, a toda hora, atuando no sentido de solucionar também determinados problemas, de apresentar propostas. E muitas vezes apresentar propostas, elas só podem ser apresentadas depois que as entidades sentem as dificuldades e sentem os problemas. Eu tenho a impressão que as nossas entidades, especialmente o Centro Cultural Escrava Anastácia, com certa frequência, apresenta para o setor público
para os órgãos municipais, estaduais, federais, apresenta propostas de melhor desempenho em certas áreas, como também reformas na legislação. Professor, uma última questão, assim, o senhor não acha que, de repente, esse marco ele pode também trazer um engessamento para as organizações? Porque esse excesso de regulamentação também eu perco, né, uma capacidade de flexibilidade, de dar conta da demanda, da contingência e tal. Não, eu em parte concordo contigo, né? Concordo contigo, Samantha. Sem dúvida, ele traz um certo engessamento no processo. A prestação de conta ela tem que ser de acordo com o plano apresentado, né, efetuado. Sem dúvida nenhuma, vai acarretar algumas dificuldades para pequenas entidades que não têm um corpo técnico em condições de elaborar um plano de trabalho, objetivos, como atingir, né, aqueles objetivos. Há dificuldades, um grande número de entidades tem esse tipo vai ter essa dificuldade, precisará ser assessorada, né, precisará de uma certa assessoria. Então, isso vai criar um determinado tipo de dificuldade. Existe um certo engessamento, vai criar uma certa dificuldade, porque se antes, às vezes, tinha um certo recurso que era possível jogar de uma área para outra, isso não vai mais acontecer. Se nós fizermos um plano de transporte de jovens de jovens adolescentes de uma área de periferia para executar uma determinada atividade educacional, uma determinada atividade profissional ou esportiva, e digamos que aconteceu que um dos garotos quebrou uma perna, precisa ser deslocado talvez com outro tipo de condução, precisaria talvez de uma cadeira de roda para realizar, né, a sua atividade, e ele poderia realizar, apesar de, né, estar com a perna quebrada, mas ele poderia realizar a sua atividade educacional, mas provavelmente não vai ter recurso para esse tipo de situação inesperada, parece inesperado, não vai existir. A entidade provavelmente, se quiser resolver esse problema, vai ter que pensar uma rúbrica arranjar um recurso criativa fora. Vai ter que arranjar um recurso fora. Eu queria, professor, que o senhor me desse um exemplo assim de positivo de uma organização que atua nesse setor. Um exemplo positivo? Eu acho que poderia falar de outras entidades, sim, mas eu prefiro falar do Centro Cultural Escrava Anastácia. Né? Okay. O centro, não sei se gostaria de... Perfeito. Né? A gente aborda isso numa outra oportunidade, nós vamos ter a presença, por exemplo, da Ivone. Sim, então isso vai ter... Em todo caso, nós agradecemos muito a sua participação, professor Heriberto José Meurer, ele é sociólogo, professor da UFSC e presidente do Centro Cultural Escrava Anastácia. Muito obrigado pela presença. Ok. Enio, Samantha, muito obrigado pela oportunidade também, a gente conversar um pouco e debater um pouco sobre esse novo marco regulatório da sociedade civil. Né? Excelente. Obrigado, professor. A gente volta na semana que vem. Bom dia a todos. Um bom dia. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.